crianças do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Aula com a professora Fran? Vejam quais são os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então olhem lá, para hoje nós precisamos de um caderno ou uma folha para vocês fazerem anotações, né? Lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme, né, para vocês apoiarem o material de vocês. Mas, crianças, antes de eu dar o tempo para vocês aí, vocês já fizeram a higiene das mãos e o ambiente que vocês vão estudar, está tudo organizado? Então, tempo para vocês. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar? Vamos começar revisando o que vimos na aula passada. Olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre os tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária. Nós conversamos e fizemos um quiz do espaço urbano e espaço rural. Vocês estão lembrados? Então me ajudem a identificar. Esse é um espaço urbano ou espaço rural? Isso mesmo, espaço urbano, vocês estão lembrando, né? E esse espaço é espaço urbano ou espaço rural? Espaço rural, muito bem, vocês lembraram. Nós também assistimos, né, o vídeo Plantar para Comer, Produzir para Vender. Lembram disso? Nós conversamos, né, que a agricultura sempre foi praticada no Brasil, mesmo anterior à chegada dos portugueses, né, no território, os indígenas já faziam suas roças, né? Nós conversamos que as ferramentas elas foram modificando com o passar do tempo, né? E a professora Fran trouxe a imagem de um machado feito com pedra lascada. Vocês lembraram disso, crianças? Continuando, nós vimos que com o passar do tempo foram inventadas ferramentas, máquinas e equipamentos para o trabalho no campo, né? Como o arado, que depois, com o passar do tempo, ele foi modificando, né? Olha como que ele tá agora. Além do arado, a gente também viu que existem outras máquinas, né, utilizadas para a agricultura, no caso das colheitadeiras e os pulverizadores. Também conversamos, crianças, e vimos que atualmente, né, as pessoas usam drones para auxiliar, né, na agricultura. Vimos um vídeo sobre os drones auxiliam no manejo e aumento de produtividade. Lembraram do vídeo, crianças? Conversamos que na pecuária também teve, né, uma mudança, né? Vocês lembram disso? Olha lá o que mudou. A partir do surgimento de rações, vacinas, novas técnicas de criação e reprodução de animais e equipamentos que contribuem para o aumento da produção de carne, leite e couro. Nós vimos que na pecuária, né, os animais usam brincos chipados, né? Lembram da imagem que a professora Fran trouxe? Que, né, esses brincos, eles têm algumas informações, né, das vacinas, do peso do animal, né, no último dia que foi pesado, e entre outras coisas. Nós também conversamos que existe, né,
um órgão, o Instituto de Desenvolvimento Rural, né, de pesquisa do embasamento tecnológico para as pesquisas, para as políticas públicas em desenvolvimento rural. Lembram disso? E conversamos, né, que a modernização do espaço rural ocorre de forma desigual nas propriedades agrícolas, beneficiando apenas parte dos produtores, porque nós vimos que a maioria, né, dos produtores aqui no Brasil são produtores de agrícola familiar. Vocês estão lembrados? E agora, crianças, chegou o momento esperado por todos, da minha atividade na TV. Então, vou passar aí um vídeo das atividades que a professora recebeu aí nos últimos dias de vocês. Tudo bem, crianças? Apareceu a atividade de vocês? Não fique triste se não apareceu hoje a atividade de vocês. A professora Fran recebeu muitas atividades, então eu dividi em algumas aulas, tá? Então não se preocupe se hoje não apareceu, vai aparecer nas próximas, tudo bem? Olha o que nós vamos trabalhar hoje. O trabalho e o desenvolvimento tecnológico. Eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data, o número da nossa aula e o nosso tema. Crianças, para começar a nossa aula, eu trouxe uma música para vocês. Vamos ver se vocês conhecem. Se chama Lá no Pé da Serra, de Elpidio dos Santos. Então,
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza. Eu tenho certeza você vai gostar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Satisfeito, vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Gostaram dessa música, crianças? Quando vocês tiverem a oportunidade, né, em outro momento, vocês podem estar aí pesquisando com os responsáveis, né, ou até mesmo com as professoras de vocês, a letra completa dessa música, que é muito bacana, é muito gostosa de se ouvir, tá? Então vejam lá. Vamos pensar, crianças, onde fica a casinha branca da música? Vamos voltar na letra para descobrir? Olha lá. Fica no pé da serra, próximo do Rio Paraná, né? Então, olha de novo a pergunta: onde fica a casinha branca? Então, no pé da serra, perto da barranca do Rio Paraná. E continuando, olhem essa imagem, esse slide. Quais seriam as atividades econômicas envolvidas na confecção deste produto? Lembram que na música dizia: quando for dia de festa, você veste seu vestido de algodão. E ali é uma imagem ilustrativa, né, que a professora Fran colocou do vestido de algodão. Quais seriam, crianças? Olha lá. Quais seriam as atividades econômicas envolvidas na confecção desse produto? Então, nós temos a agricultura e a indústria, né? A agricultura para extrair o algodão, né, da flor de algodão, e a indústria para produzir, transformar, né, esse algodão em tecido. E agora, crianças, nós vamos fazer nossa primeira atividade. Desenhe como você imaginou o lugar descrito no trecho da música. Então, vou dar um tempo aí para vocês copiarem essa atividade, começar o desenho de vocês. Se não der o tempo, depois vocês terminam com calma, tudo bem?
Tudo bem, crianças? Então, o que vocês imaginaram? Será que esse lugar, né, que fala da música, fica no campo ou na cidade? Será que esse lugar, ele mudou? Será que ele continua igual hoje? Se a gente fosse pensar, ele é um lugar da atualidade ou será que a gente já pensa em alguma coisa lá antigamente? O que vocês acham? Hein, crianças? E será que a vida nesse lugar continua tranquila? Boas questões, não é? Então, continuando, nós vamos agora assistir um depoimento para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Curitiba, né? Curitiba como era. Boa tarde a todos, meu nome é Carmen Lúcia Bonato Wellner, eu sou artista plástica e escritora. Eu fiz essa tela que apareceu aqui agora, em 2012, em homenagem ao aniversário de Curitiba, que é um filme, um apanhado geral de todas as épocas em que nós vivemos até os dias de hoje. Eu nasci no bairro do Seminário, em 1953, que é um bairro tradicional de Curitiba. Ele fica a poucos quilômetros, aproximadamente 6 quilômetros do centro da cidade. Antigamente, vinham muitos colonos de Campo Largo e passavam pelo bairro, que se chamava Estrada do Mato Grosso, para levar seus produtos na feira do Largo da Ordem, para comercializar. E esses colonos foram ficando pelo bairro. Foram italianos, alemães, poloneses, e ali eles se fixaram, abriram fábricas, comércios, indústrias, fábrica de vaso, madeireiras. Meu pai foi um deles. Em 1944, ele abriu um armazém de secos e molhados, ele e minha mãe, e ali eles fizeram a vida. Depois tem mais alguns que também se fixaram, que provavelmente foram os fundadores do bairro, os Zipinho, os Privídio, os Casagrande, os Maganhoto e tantos outros mais. Nós tínhamos também no bairro a área de lazer, que era o Cine Marajó, que funcionou por vários anos lá, e o Circo dos Irmãos Queirolo, que é tradição de Curitiba. E também tínhamos ali vários casarões, castelos. Essas casas, elas eram provenientes dos barões do café, da erva mate, as pessoas mais de um poder aquisitivo melhor, e tinham nesse bairro, e no bairro do Batel, que é vizinho, eles faziam esses casarões que eram muito tradicionais e tem alguns até hoje ainda que muitos conhecem. Para ir para o centro, ele utilizava o seu bonde elétrico e funcionou com quem dirigia, vamos supor, o bonde era um motorneiro. Então ele conduzia esse bonde até o centro, Praça Tiradentes, Zacarias e tal, mas com o tempo ele foi ficando obsoleto, ele foi ficando muito lento. E por isso foram trocados por ônibus e por lotações também. E o nosso bairro tem muita influência europeia, então ele ficou um bairro bom de morar, um bairro com muitas qualidades e muitas melhorias. E que o Curitiba foi se transformando, virando a página do passado para hoje. Nós temos também no bairro ali a Fonte de Jerusalém ali na rua 7 de Setembro, esquina com Arthur Bernardes, que é também conhecida como Fonte dos Anjos. Tudo bem, crianças? Vocês gostaram de conhecer a senhora Carmen, né? Muito obrigada, senhora Carmen, por ter participado da nossa aula. Ficou muito bacana. E, crianças, vocês sabiam que ela também nos encaminhou algumas imagens? Vamos dar uma olhadinha. Olhem como era o transporte, né? Que a senhora Carmen tem os registros, as fotografias, né? Que era antigamente. Vocês conseguem imaginar isso, crianças? E olha essa imagem. Hoje em dia a gente sabe que não podemos, né, mais utilizar animais, né, para o meio de transporte. E as casas como eram? Olhem essas imagens. Aqui a gente tem a imagem, né, das casas e do ladinho a imagem do Cine Marajó. Legal essas imagens, não é, crianças? Vocês imaginavam que Curitiba era assim? A gente não consegue nem pensar, né? Então, continuando a nossa aula, olhem lá,
Os avanços tecnológicos dos meios de transporte e de comunicação mudaram bastante no nosso cotidiano. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias modifica a nossa forma de aprender e de trabalhar. Vejam que a professora Fran trouxe duas imagens para vocês, né? Ali a imagem de crianças brincando ali no computador, né? Que a gente sabe que vocês, né? A gente pode hoje em dia jogar, né? Com pessoas que estão em outros lugares, né? Pela internet. A segunda imagem de um avião que nos leva, né? Nos transporta para outros lugares, outros países, lugares distantes, né? Por um período aí, um tempo bem curto, né? E continuando, crianças, vocês imaginavam que as nossas aulas iam ser assim? Quando começou o ano de 2020, a gente nem imaginava, nem sonhava que teríamos aulas online, né? E o quanto de pessoas, quantas professoras aí que vocês conheceram, né? E a professora Fran também conheceu muitas professoras, muitas crianças, muitos responsáveis que mandam mensagem, né? Muito bacana a gente saber de tudo isso e conhecer pessoas novas dessa maneira, né? Continuando a nossa aula, vejam o próximo slide. Se o uso da tecnologia mudou o modo de vida por parte dos trabalhadores brasileiros do campo, como a gente viu na aula passada, o que poderia ser afirmado sobre as mudanças ocorridas no dia a dia dos trabalhadores das cidades? Então vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Aqui a gente tem uma linha de montagem, né, de automóveis no interior de uma fábrica no estado de São Paulo, no ano de 1923. Vejam os trabalhadores, né, ali mexendo, né, arrumando, colocando peças, né, nos automóveis. E agora vejam uma linha de montagem em 2019. Cadê será, crianças, os trabalhadores? Vocês estão conseguindo identificar alguma pessoa nessa imagem? Não, né? Nós temos ali robôs, né? Algumas máquinas que são responsáveis por fazer todo esse trabalho. Mas e aonde que ficam as pessoas, crianças? Vamos dar uma olhadinha? Nos dias de hoje, as indústrias produzem grande quantidade do mesmo produto em pouco tempo. Isso é possível devido aos avanços tecnológicos das máquinas, dos equipamentos e do próprio modo de produzir. Vejam que nessa imagem nós temos ali um trabalhador industrial, né? Ele está comandando ali uma máquina. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 2. Vejam do que se trata. Atividade 2. Avanços tecnológicos nas indústrias. Quais serão os pontos positivos e quais serão os pontos negativos? Então, a professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão e depois a gente volta conversando um pouquinho sobre isso.
Tudo bem, crianças? Então, olha o que a professora Fran trouxe como sugestão para vocês, né? Então, os pontos positivos, aumento da produção, especialização dos profissionais, e pontos negativos, a utilização de menos mão de obra, né? Que a gente tem uma grande quantidade de desemprego. Eu vou deixar essa tela, se vocês quiserem complementar essa resposta a resposta de vocês, vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem isso.
Tudo bem, crianças? Então vamos em frente? Olhem lá, a robótica está cada vez mais presente em nossa realidade. Na área da saúde, por exemplo, cirurgias robotizadas são cada vez mais realizadas devido à precisão que oferecem. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, para vocês, de um robô fazendo, né, a cirurgia. E continuando, agora nós vamos observar o mapa e localizar aonde estão concentrados os super robôs usados na indústria. Então, crianças, vejam o mapa que a professora Fran trouxe para vocês, né? Mundo, países com maior número de super robôs na indústria em 2015. Vamos olhar a legenda, né? A legenda é um robô pequeno para 7.576 robôs, a quantidade de robôs em funcionamento. Vejam que a gente tem aqui alguns países, né, do planeta Terra, e nós vamos colocar, né, identificar os robôs. Eu fiz a impressão dos robôs em tamanhos, em diferentes tamanhos. Então, nós sabemos que o pequeno, ele equivale a 7.576. Então, vamos localizar quais são os países que nós vamos utilizar, né, que nós temos o robô pequeno. Então, vejam no Brasil. O Brasil tem a quantidade de 7.576 robôs em utilização. Então, vou colar aqui um robozinho, né? Continuando, o outro país que tem 7.000, né, aproximadamente a quantidade de 7.000, é a Índia. Então, a Índia tem 7.840 robôs em funcionamento. Vou colar aqui na Índia um robozinho também. Agora, crianças, um pouquinho maior o nosso robô. Quais serão os países que a gente vai identificar, hein? Nós temos dois países. Nós temos o Reino Unido com 15.046 robôs e o Canadá com 18.387 robôs. Aumentando um pouquinho mais a quantidade de robôs em utilização, nós temos a China com 96.924. Percebam que o tamanho do robô está aumentando, né? Então, vamos colocar aqui na China. Os próximos países que nós temos aí uma grande quantidade de robôs, nós temos a Coreia do Sul com 138.883 robôs em funcionamento. E nós temos aqui os Estados Unidos com 168.623 robôs em funcionamento. E o país que tem mais quantidade de robôs, acho que vocês já identificaram, vocês sabem qual é. É o Japão, com 310.508 robôs em funcionamento. E o nosso gráfico ficou, né, o nosso mapa ficou assim. Tudo bem, crianças? Ah, faltou aqui da Alemanha, né? 161.988 robôs. Então, vamos colar que é um robô médio, né? E agora, crianças, a gente vai analisar isso no nosso slide. Olhem lá, nós temos o Brasil com 7.576. Também temos no continente americano, né, os Estados Unidos, com 168.623. O Canadá, com 18.387. O Reino Unido, com 15.046. A Alemanha, com 161.988. A Índia com 7.840, a China com 96.924, o Japão, né, que é o país que mais utiliza robô, que tem robô em funcionamento, com 310.508, e por fim, a Coreia do Sul com 138.883. Tudo bem, crianças? Então, agora nós vamos para a nossa atividade 3. Olhem do que se trata. Atividade 3, letra A.
Qual é o país campeão no uso de robôs industriais? Tá fácil essa, hein? E a letra B, em relação ao Japão, o Brasil utiliza muitos ou poucos robôs industriais? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão.
Tudo certo, crianças? Então vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá. Letra A, o Japão, né? O país que mais utiliza robôs e tem robôs em funcionamento é o Japão. Em relação ao Japão, o Brasil usa poucos robôs industriais, né? Muito interessante esses dados, não é, crianças? Então, olhem lá, a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje aprendemos sobre as mudanças dos tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.